sou Juliana Passos, fonoaudióloga e eutonista. Conheci a Paula Liberati na montagem de um espetáculo e desde lá a gente se conversa. A Paula se formou em eutonia agora há pouco e com certeza algumas questões começaram a brotar desse encontro da formação de atriz que ela teve com a formação de eutonia. Eu também passei por isso. Esse é o motivo de eu estar aqui hoje com foco no trabalho respiratório. Então ela me pergunta que eu, como fono, que trabalho com atores desde 1998, como eu entendo o sistema respiratório antes e depois da eutonia. Respira, né? Essa pergunta é uma pergunta longa, então peço que você tome um tempo e aproveita para observar como é que está a sua respiração agora. A gente que é da eutonia, a possibilidade de um convite para uma vivência, para uma experiência de si, é uma oportunidade a qualquer momento. Então agora usufrua desse convite. Reparou aí como é que você está respirando? E como é uma informação mais intelectual, eu peço que você se acalme. Quando eu fui buscar a fonoaudiologia foi por conta de uma fragilidade vocal minha na atuação. Eu estava numa formação em artes cênicas, na vida, assim, com teatro amador, e a minha voz era um ponto frágil, que quando eu me direcionei para a fonoaudiologia, eu resolvi muito das minhas questões de fragilidade de prega vocal, de ficar rouca, de não dar conta da frase toda. Claro que todo esse trabalho vocal, como a musculatura da laringe é uma musculatura delicada, pequena e que exige uma manutenção, é um trabalho que não para, que não esgota. O trabalho respiratório também, né? A gente respira ao nascer e vamos até o último sopro. Toda a experiência que a gente vai vivenciando na vida, ela favorece ou não a uma respiração em cena. Porque uma coisa é a gente falar, integra a sua respiração como ser humano. Outra coisa é a exigência que um ator tem em cena para respirar. É outra coisa. E isso eu aprendi com a fonoaudiologia, onde eu também direcionei o meu olhar para a respiração. Então, pesquisei a voz do ator durante todo o processo de formação e dei continuidade na especialização, no aprimoramento e no mestrado, onde eu estudei a respiração em cena. Acompanhei uma montagem e analisei as pausas da respiração aí no contexto expressivo. Com 2 atores que me ensinaram muito durante esse estudo, porque a Eliette, que é uma atriz que tinha já bastante experiência ela tem uma trajetória com trabalho respiratório, por exemplo, que vai por outros caminhos que não é só um exercício físico, que foi o que eu aprendi com a fonoaudiologia, que foi o que eu aprendi com o canto, que foi o que eu aprendi com algumas linhas de formação de ator de fora do Brasil que eu estudei para ir constituindo uma metodologia que trouxesse para o ator uma variedade de possibilidades de caminho para mexer nessa respiração. Porque tudo que fica parado não existe presença. E a respiração é um lugar que precisa ser habitado, né, pelo ator e depois flexibilizado. É isso, a fonoaudiologia, nessa trajetória que eu fiz, de buscar e de trazer autores e de pesquisar e de comunicar para os meus alunos atores e para os atores que eu fui encontrando no caminho, tinha aí uma proposta de exercício que lida com uma contagem. Então, um tempo de entrada, um tempo de saída e uma exploração que visa, muitas vezes, ampliar o tempo de saída, porque é esse o tempo da voz, da respiração expirada que se transforma em voz. É aí que a atenção e a melhor condução pode dar resultados muito bons na expressão, naquilo que você quer dizer, em dizer a última palavra, em dar coloridos, tudo parte daí, né? Depois, com a eutonia, o que acontece?
estudando eutonia, eu descubro que Gerda Alexander, quando criou o método, ela diz: não se pode falar de respiração numa aula de eutonia. E eu entendo por quê, porque acontece, falou de respiração, respiração mudou. A gente tem um tempo assim de perceber a respiração com essa mudança e falar: não, volta ali um pouquinho, porque eu quero ver um pouquinho antes da mudança. E permanecer ali, observando, regulando o corpo, negociando com ele: ó, não precisa apresentar resultados, eu não quero você alterada, eu quero você como é que você é. Tem um tempo isso, né? E como a eutonia trabalha para a gente estar nesse outro tempo, no que você aciona a atenção para a respiração, você desequilibra esse tempo, sim. Mas naquela época que a Gerda constituiu esse método, criou o método, a vida era diferente. Isso foi uma discussão que eu trouxe assim até para minha formação e que eu tenho visto nas aulas de eutonia, que eu tenho vivenciado e que eu tenho dado, que hoje em dia, com a vida que a gente leva, não tem como a gente querer uma modificação de flexibilidade, de plasticidade, de qualidade, de alegria, de condução das dores, sabe? Se a gente não falar: observa a sua respiração, lembra que ela existe. Ó, o ar tá aí inundando o ambiente que você tá, te envolvendo, e ele entra e sai de você, mantendo a sua vida, é a sua vitalidade, é o alimento das suas células. Como é que tá isso aí agora? E diante desse desafio, desse texto, pensar, né, numa eutonia que gera pés no chão, a consciência de si, aquilo que você se acompanha enquanto fala, enquanto está. E isso ajuda a você regular a sua respiração. Na eutonia, a gente estuda algo que chama transporte, que é uma energia que passa, né, da sua cabeça até a sola dos seus pés quando você está em pé, que tem a ver com a gravidade, e que quando você pisa vem algo de volta e você caminha numa troca de vetores físicos com o chão. Quando a respiração no transporte da onda respiratória encontra limites, a eutonia é uma ferramenta excepcional para flexibilizar, né? Porque ela chega lá, ela tem referências de osso, que para a musculatura é um corrimão excepcional na resposta, sim. Mas tem esse treino dos fluxos respiratórios que com o corpo preparado com a eutonia faz diferente. Mas no trabalho do ator e do cantor e desse profissional da voz que tem uma exigência maior para sua fala, ele é indispensável. É em alguns momentos o treino, assim, para dependendo da exigência que você tem no palco. Então eu acho que na minha trajetória essa experiência de respiração, que começou como uma necessidade de uma atriz e foi pela área da saúde encontrando limitações no sentido de falar para esse ator: seja livre, porque tem regras, né? Tem saúde vocal, tem tempos. E depois eu fiz uma outra trajetória de ir para esse desenvolvimento humano. Então fui fazer eutonia, estou fazendo uma formação em sistêmica, em consciência. Então assim, como trabalhar a respiração desse ser humano que é ator, que é atriz. E permitir que uma relação íntima dele com a respiração dele seja a maior ferramenta de trabalho dele. Todos os aspectos. Nesse sentido, as contagens talvez para alguns corpos, para algumas pulsações de respiração, nem precisa acontecer. Então é esse um passo atrás da saúde, do número, da contagem, da meta, que eu costumo dar num trabalho que hoje é mais eutônico do que tudo, porque eu me dedico a essa formação que me constitui como ser humano,
para tudo na minha vida, inclusive para o meu exercício profissional e principalmente no lidar com a respiração.